Vê se tá dando aí. Se tá tudo ok. Começou? Já pus pra começar a live. Vê se tá tudo bem, se o som tá bom. Vou entrar aqui. Tá um pouco escuro, mas se eu abrir muito, dá muita... Comecei. Só que a pessoa tem que virar o celular pra te ver. Isso é meio desconfortável. Por que virar? Porque se seu celular tá virado, né? Deixa eu ver como é Aí que tá é aí o chato seu. ver assim. Deixa eu ver. E se eu colocar... Ah, não, do outro jeito não tem como eu colocar. De todo jeito, tá bom. Se eu Não, colocar tenta. assim... Talvez. Mas aí não me aparece. Tá atrasado aqui. Tá bom aí? Não. Tá atrasado, ainda tá de lado. Você ainda tá de lado aqui. Mãe, tem gente na sua live. Ah, então eu vou deixar aqui do outro lado. Agora deu. Deu? Ah, não, aí você voltou agora. Mas virado vai ser melhor. Ainda tá em pé. Tá, mas vai virar. Então, deu 8 horas aí? Sim. Então, vamos começar. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a Monique. Apesar que eu acho que a maioria me conhece. Eu sou cristã, congrego na Igreja Batista Seara. E essa noite eu vim trazer uma palavra de Deus para a vida de vocês. O tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: Deus se calou? E aí, o que vocês acham? Será que nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus se calou? No tempo de pandemia, tempo de tantas catástrofes, né? Será que ele se calou? E é sobre isso que a gente vai falar. Eu separei um texto da palavra de Deus, da Bíblia, para a gente refletir sobre esse assunto. Eu quero ser o mais breve possível, apesar que quem me conhece sabe que eu falo demais, né? Mas eu vou tentar ser breve e no final a gente faz uma oração de agradecimento, né? Pedindo a Deus para abençoar as nossas vidas. E quem tiver algum pedido de oração específico pode estar mandando nos comentários, ou quem tem meu WhatsApp pode estar enviando, que eu vou estar orando pela vida de vocês, tá? Então eu aconselho que vocês peguem a Bíblia, para a gente poder estar consultando, né, e certificando, tá bom? Então vamos pedir o Espírito Santo para falar conosco nesse momento e que nós possamos ouvir a voz dele, porque ele está falando, né? Então vamos deixa eu só dar um recadinho aqui. Eu tenho que apresentar a Camille, porque a Camille está aqui falando que ela quer aparecer, porque a Camille que está me ajudando. Gente, eu não entendo nada desses negócios de mídia. Eu não tenho nada, tá tudo aqui, tudo improvisado, então vocês me desculpem, mas assim, eu não entendo nada. Então, Camilinha que tá sendo minha contra-regra aqui, tá? Todo mundo assistindo a live, hein? Então, vamos lá, gente. Eu vou só falar a passagem antes de fazer a oração, para vocês já irem abrindo. Tá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 10, tá? Lá no Antigo Testamento, tá bom? Então, vamos pedir o Espírito Santo para falar conosco, ok? Gente, eu não tô ouvindo os comentários, tá? Porque, como eu falei, eu não sei mexer nessas coisas. Então, eu prefiro deixar tudo aí bonitinho, quietinho, o celular guardadinho ali, porque para não ocorrer nenhum problema. Então, vocês me desculpem se o som não estiver bom, se a imagem não estiver boa, mas o Senhor sabe que eu tô fazendo de todo o coração para a vida de vocês, tá? E para a minha também. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela essa oportunidade de estar aqui essa noite, levando uma palavra do Senhor para a vida dos meus irmãos. Que o Senhor possa, nesse momento, falar com cada um de nós. Eu quero declarar que o Senhor tem livre acesso. Eu te dou o controle, Pai, dessa live agora, Espírito Santo. Que o nosso coração possa estar atento a ouvir a sua voz e que nós não endureçamos nosso coração, mas que sejamos obedientes para podermos estabelecer um diálogo contigo essa noite. Em nome de Jesus, usa a minha vida para que o seu nome seja exaltado. Amém e amém. Então, vamos lá. Deixa eu conferir. Tá tudo certo aí, Camille? Sim. Então, vamos lá, gente. Eu vou ler agora, então, a passagem. Fala assim. Eu tô lendo aqui a tradução da Almeida Revista e Atualizada, tá bom? É a Bíblia, a tradução da Bíblia que eu tô usando. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes.
Certo dia, estando deitado no lugar acostumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor o chamou: Samuel, Samuel, e este respondeu: Eis-me aqui. Correu Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar a Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Nós vamos ler até aí. Bom, antes de eu começar, eu quero dar uma pequena introdução de quem era Samuel e qual o período que ele vivia, né? Samuel, ele era filho de Eucana e de Ana. Ana, ela era estéril. E aí, ela, numa de suas orações, ela fez um clamor a Deus e fez um voto com o Senhor, de que se ele lhe desse um filho homem, ela o entregaria para servir ao Senhor. A gente pode olhar assim numa visão de hoje em dia, né? Baseado na nossa cultura, a gente pensa: nossa, mas que isso? Como que ela pode oferecer o filho assim, né? Mas naquele tempo era algo memorável. Você entregar o seu filho para servir no santuário do Senhor era uma honra mesmo. Então a gente não pode cometer o anacronismo de pensar em algo que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás, numa cultura totalmente diferente da nossa, e começar a raciocinar como se fosse hoje, aqui e agora, né? Então Samuel nasceu. Quando ele desmamou, ele foi então para morar no santuário, morar juntamente com Eli, que era o sacerdote responsável naquele tempo. Eli era pai de Ofni e Finéias, que também serviam como sacerdote no templo do Senhor. Eu tenho que ressaltar aqui o seguinte: o tempo que Samuel viveu é chamado na Bíblia do período de Juízes, que é mais ou menos de 1390 a 1090 antes de Cristo. E nesse período, logo quando Josué e toda a sua geração morreu, o povo do Senhor, o povo de Israel, o povo hebreu naquele momento, eles começaram a fazer o que achavam certo. Se vocês lerem lá no último versículo do livro de Juízes, vai fazer que naquele tempo cada um fazia o que achava certo. Porque já tinham se perdido os valores. Os líderes, Josué morreu, toda a sua geração morreu, e o povo não seguiu o que Deus havia ordenado, né? Que era passar os ensinamentos de pais para filhos. E os mandamentos do Senhor foram se perdendo. Então, se você ler o livro de Juízes, é um livro onde o povo enfrenta muitas afrontas do inimigo por conta da sua rebeldia. Porém, sempre que o povo clamava a Deus, que o povo se voltava para Deus e se arrependia, o Senhor levantava um juiz para coordenar essa nação, e no tempo que esse juiz estava sob o comando do seu povo, o povo prosperava, o povo era abençoado e o povo seguia os mandamentos do Senhor. Então Eli era sacerdote nesse tempo. E tinha um problema em relação a Eli, que era o seguinte: os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles faziam tudo que era abominável diante do Senhor. Eles roubavam as ofertas dos manjares, as ofertas que eram apresentadas a Deus, se deitavam com mulheres no templo do Senhor, então cometiam todo tipo de pecado e abominações possíveis. E Eli, mesmo ficando sabendo disso, ele foi omisso. E o Senhor tinha já mandado avisar Eli que o sacerdócio sairia
das gerações deles, por conta da desobediência, que não suas gerações não serviriam mais ao Senhor, por conta da omissão que ele teve em relação aos seus filhos. Então, assim, eu vejo isso como um sério aviso para nós que somos pais, eu que sou mãe, né? Que nós vamos prestar conta daquilo que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Então, a importância de nós não sermos omissos, mas nós corrigirmos, nós disciplinarmos, ensinarmos nossos filhos no caminho que se deve andar. Ensinar no caminho é viver aquilo, né? O que adianta eu ensinar para o meu filho algo se eu não vivo, né? Então, vamos pensar nisso. Então, assim, já dei o contexto de como era a história de Samuel, e agora nós vamos analisar esse texto que eu acabei de ler. Então, Samuel ainda era um menino, era um jovem, e ele estava deitado. Ele foi se deitar depois de um dia, né, de trabalho, ele foi se deitar, e a gente vê aqui algumas coisas importantes. Eu vou analisar agora do versículo 1 ao versículo 3. Primeiro, aqui no versículo 1 já fala algo que é muito importante, que falam que as visões não eram frequentes naquela época. Como eu falei para vocês, era um período de juízes, era um período onde o povo havia se corrompido bastante. Então, não tinha assim mais a palavra do Senhor, que naquele tempo era dada aos profetas, aos sacerdotes, né? Ela estava escassa. E outra coisa que eu acho importante aqui no versículo 2, quando fala assim, que Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. É claro que isso é uma característica da idade. Ele já era velho, já era idoso e ele já não enxergava tão bem. Mas se a gente for fazer uma comparação aqui, né, subjetiva, não só no sentido literal, aí eu fico refletindo sobre o que a palavra de Deus fala sobre a cegueira. O que acontece? Tem uma palavra, deixa eu ver se eu lembro aqui aonde que eu anotei. Aqui, ó, em Isaías 43:8, fala assim, trazei a mim aqueles que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, né? Então, e tem uma outra passagem no livro de Isaías 59:2 que fala, o que faz separação entre vós e o vosso Deus são as vossas iniquidades. Então, o pecado cega o homem, cega o ser humano. A pessoa que está em recorrente prática do pecado, da iniquidade, ela fica cego. Ela já perdeu seus valores, perdeu seus princípios. Então, assim, a gente sabe, porque eu acabei de falar com vocês, que ele já tinha perdido esses princípios. Então, não era só uma cegueira por estar velho, né? Também uma cegueira por conta do pecado, da iniquidade. Moisés morreu com 120 anos, mas a visão dele estava perfeita. Por que será, né? Então, vamos lá. E tendo deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca. Aí é uma coisa muito importante para a gente refletir pelo seguinte. Após a ressurreição de Cristo, ele ter subido ao céu, ele diz, né? Eu vos deixarei um Consolador, o Espírito Santo. Aqui, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado por medida. Não eram todos que tinham esse privilégio. Então, Samuel estava no templo do Senhor com a arca do Senhor. Vale lembrar que a arca do Senhor, o maior símbolo dela, diante da palavra de Deus, é a presença de Deus. Então, quando a gente fala em arca do Senhor, a gente tem que trazer para si a presença do Senhor. E o templo, que naquele momento era algo físico, a partir da descida do Espírito Santo sobre todos aqueles que aceitam o senhorio de Cristo e o aceitam como Salvador, eles têm o Espírito Santo habitando em nós. Então, nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Nós, como seres humanos, o nosso coração, de maneira subjetiva, ele é um templo. Aí a gente precisa analisar quem nós estamos colocando nesse templo para habitar. Será que é o Espírito Santo que tem habitado no templo do nosso coração? Né? Samuel, naquele tempo, ele estava no lugar certo. E com a pessoa certa, no templo do Senhor, com a arca do Senhor. Isso é muito importante. E aí, continuando, o Senhor chamou o menino, chamou uma criança ainda, né? Eu tenho visto um chamado muito importante de Deus em relação às nossas crianças. O Senhor tem falado muito comigo e eu tenho me colocado a orar por essa causa. Porque o Senhor tem falado comigo que o coração de nós, os adultos,
tem andado tão endurecido e o Senhor não tem podido, se é que essa palavra está correta, não tem conseguido entrar. Lá no livro de Apocalipse, quando Jesus manda um recado para a igreja de Laodiceia, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. No momento que nós estamos vivendo hoje, o Senhor está do lado de fora, batendo. É individual. Ele não está mais como nas primeiras igrejas, que ele manda o recado, onde ele está no meio da igreja, no coletivo. Quando chega em Laodiceia, ele fala individualmente, porque se tornou quase impossível ouvir a sua voz. Ele fala: eis que estou à porta e bato. E o que o Senhor tem falado comigo é que nós temos andado tão endurecidos que ele não tem conseguido entrar no nosso templo, no nosso coração. E ele tem chamado a minha atenção para orar pelas crianças, para que ele possa, através das nossas crianças, trazer algo novo, trazer restauração para os lares, para as famílias, fazer vamos dizer assim, a rota contrária. Porque a responsabilidade pelos filhos é do pai e da mãe, né? Dos pais. Se nós não estamos conseguindo, isso eu me coloco, tá, gente? Se nós não estamos conseguindo ensinar para nossos filhos os verdadeiros valores e tudo, o Senhor tem impedido para entrar no coração dessas crianças, que através da boca das crianças saia um verdadeiro louvor, a verdadeira adoração e que possa haver restauração nos lares. Então, foi o que aconteceu aqui também. Eli já não tinha mais um diálogo com Deus, não tinha um relacionamento com Deus. E quem que ele vai chamar? Porque de acordo com o Antigo Testamento, ele agiria na vida de Eli, de Ofni e Finéias e falaria com o povo. Mas já que eles já estavam corrompidos pelo pecado, o Senhor chama uma criança, chama Samuel. E ele chama a primeira vez, e eu acho tão interessante que Samuel, ele consegue ouvir a voz de Deus. Quantos de nós nem estamos conseguindo ouvir? Para quantos de nós o Senhor realmente tem se calado? Ao nosso ver, né? Porque eu não creio nisso, tá? Já deixando um spoiler aqui da minha opinião, eu não creio. O Senhor não se calou. Mas, para muitos, isso é uma realidade. E Samuel, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Ele ouviu, só que ele não sabia quem era. Ele achou que era de Eli. E que eu acho tão interessante que ele mesmo não reconhecendo a voz de Deus, ele prontamente se levantou e disse: eis-me aqui. Ele estava pronto para servir, ele tinha um coração de servo, sabe? Aquele coração como Jesus mesmo nos ensina a ter. E obediente, ele vai até Eli e se apresenta perante ele durante 3 vezes. Até que, na terceira vez, Eli entende que poderia ser o Senhor e instrui a Samuel a maneira de como ele deve agir. E assim Samuel faz. E pela 4ª vez o Senhor o chama. E aí sim ele consegue entender que é o Senhor quem está chamando. E ele se coloca novamente pronto a ouvir. E o Senhor fala coisas assim inacreditáveis com Samuel. Primeiro ele começa a contar sobre Eli, o que ele iria fazer. E a partir daquele momento ele começa a firmar um relacionamento com Samuel. E Samuel cresce e é firmado como profeta. E depois vale muito a pena vocês darem uma lida profunda no livro de Samuel. Assim como toda a palavra de Deus, né? Então, assim, algumas coisas interessantes que eu vejo nisso é, primeiro, o coração quebrantado de Samuel, que mesmo não sabendo quem era, ele se colocou pronto a servir. Eu fico pensando nos dias de hoje, olha só, eu fico analisando, pensando aqui no nosso dia a dia. Por exemplo, imagina nós estamos deitados depois de um dia de trabalho, depois de um dia cansativos, deitados, prontos para dormir e alguém nos chama. Ou a mãe, o irmão, alguém da sua família. Não dá vontade até de fingir que está dormindo? E voltar a dormir, não falou nada? Não dá? Um cansaço, né? É complicado. Mas Samuel não. Ele mesmo, indo se deitar, ele se levantou 3 vezes e foi até Eli. Entendeu? Isso mostra um coração pronto para servir, um coração quebrantado, um coração que não é duro, que mesmo que não sabia quem o estava chamando, se colocou pronto a servir e pronto a obedecer. E nós temos que entender que, além de estar pronto para ouvir a voz de Deus, nós temos que estar prontos para obedecer.
nós temos que ser como um homem prudente. Lá no livro, eu anotei aqui, deixa eu ver onde que tá. Aqui, ó, lá no livro de Mateus 7:27, Jesus fala assim, que o homem que ouve a sua palavra, mas não a obedece, não a pratica, é como um homem imprudente, um homem que constrói a sua casa na areia. E quando vier a tempestade, o vento, ela vai desabar, ela não vai resistir. Então, sim, nós temos que estar prontos a ouvir a voz de Deus e também a obedecer. É preciso obedecer, né? Ter um coração quebrantado, não ter um coração endurecido como o coração de Faraó. Porque muitas das vezes, gente, o Senhor vai falar conosco e não vai ser algo que enaltece o nosso ego, não vai ser algo que, ao nosso ver, é grandioso. Não. Muitas das vezes o Espírito Santo vai nos mandar mudar, vai nos mandar pedir perdão, perdoar. São coisas que são difíceis de fazer, né? Não são fáceis. Mas o Espírito Santo, a função dele, uma das funções, um dos ministérios do Espírito Santo na Terra é o de consolador. A palavra consolador vem daquele que disciplina, daquele que é nosso advogado, daquele que é nosso mestre, nos ensinar. Então, nós temos que estar preparados para obedecer, ter um coração ensinável. E outra coisa que eu acho interessante é em respeito da comunicação. Sobre o tema, Deus se calou? Bom, para mim não se calou. Na verdade, ele está sedento, assim como no livro de Samuel aqui, que ele fala que 4 vezes ele chamou até que Samuel entendesse. O Senhor está sedento para falar conosco, sedento para estabelecer um diálogo conosco, entendeu? E quando a gente vai estudar a comunicação, porque nós temos uma visão um pouco limitada. Quando se fala em comunicação, a gente já pensa logo na fala, agora com as mídias, né? Isso aumentou mais, abriu mais o leque da comunicação, porque hoje a gente tem vídeos, áudios, mas são tantas as formas de como escrita, assim, abriu um leque muito grande. Mas a comunicação, quando a gente estuda isso, a gente vê que ela não é só eu falar, ou não é só eu falar e o outro ouvir, ou não é só eu emitir uma mensagem e o outro receber. Na verdade, uma comunicação, para ela ser completa, para ela ser eficaz, eu tenho que emitir a mensagem, o receptor tem que receber essa mensagem, tem que absorvê-la. Ela tem que ter sentido, fazer sentido para ele. É como nesse vídeo, eu estou aqui falando para vocês. Vocês devem receber essa palavra e entendê-la. Ela tem que penetrar no coração da gente, para que haja uma boa comunicação. E uma das coisas que prejudicam a comunicação são os ruídos. Existem vários tipos de ruídos, os ruídos físicos, que são os ruídos, os sons mesmos que atrapalham. Tem os ruídos fisiológicos, às vezes a pessoa que vai receber ou que vai passar a mensagem pode estar com alguma dor de cabeça, algum problema, e a mensagem não vai ser passada em toda a sua eficácia. Algum ruído psicológico, sentimental, existem vários tipos de ruído. E o que eu vejo em relação à palavra do Senhor, um ruído que é muito importante a gente destacar, é o ruído da ignorância bíblica. O que é isso? O analfabetismo bíblico. Muitas das vezes nós queremos, até temos vontade de ouvir a voz do Senhor, mas nós não temos conhecimento de Deus. Nós não temos conhecimento da sua palavra. Muitas vezes nós só lemos alguns versículos, alguns capítulos, mas nós não entendemos o contexto. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei qual é o autor, mas eu acho muito interessante, que é: todo texto fora do contexto vira um pretexto. Eu não posso simplesmente pegar um versículo e analisar ele naquele momento ali, sem ver o que está por trás. Então é importante a gente esmiuçar, a gente pegar a palavra do Senhor, a gente ler, a gente pedir primeiramente o Espírito Santo para revelar aquilo que está escondido ao nosso coração, buscar assim ferramentas para que a gente possa estar tendo uma leitura melhor, não ser analfabetos bíblicos mesmo, para que haja essa comunicação. Porque se o Senhor fala e eu não ouço, a comunicação foi cortada. Se o Senhor fala, eu ouço, mas não obedeço, de nada valeu essa comunicação. Eu me torno como um homem imprudente, né, que construiu a casa na areia. Então nós devemos sim estar
dispostos a ouvir e dispostos a obedecer, porque Deus não se calou. Ele está à porta, gente, Ele está à porta do nosso coração e todos os dias eu creio que o Senhor está chamando, Ele está batendo e esperando quem é que vai abrir para que Ele possa falar, para que Ele possa entrar e se aconchegar conosco. Nos tempos que nós estamos vivendo, é muito importante que a gente dê realmente uma atenção, não uma atenção da maneira que nós vivemos aqui. Eu aprendi uma coisa muito interessante, que para o povo oriental, dar atenção a algo não é como nós aqui no Ocidente, que a gente fica com os olhos abertos. Dar atenção para ele, quando fala lá atenção para eles, é você colocar o coração naquilo. Você colocar todo o seu sentimento, todo o seu coração naquilo que vai ser falado. Meditar naquilo que está sendo dito. Então, que essa palavra, ela possa ser meditada por todos vocês, assim como eu tenho meditado dentro de mim, sabe? E que nós possamos estar abertos para que o Senhor fale conosco em todo o tempo, sabe? Seja pela palavra, seja por sonhos, por visões, seja de maneira audível, seja através do sorriso de uma criança, da natureza. O Senhor tem tantas formas de falar conosco, mas nós precisamos ouvir. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje, sabe? A minha oração é que ela faça sentido para vocês, como tem feito sentido para mim, e que nós possamos realmente ouvir e obedecer à voz do Senhor. Eu vou fazer agora uma oração, agradecendo a Deus pela palavra, por tudo. Quem tiver algum pedido, igual eu falei, pode me procurar ou no WhatsApp, ou então nos comentários, que eu vou estar orando pela vida de vocês. Eu desde já agradeço a atenção, tá? Eu tentei ser o mais breve possível. Então, vamos orar e pedir a Deus para falar conosco? Amém? Senhor, muito obrigada por esse ensinamento que o Senhor trouxe para nós essa noite. Muito obrigada por falar conosco e insistir nesta fala, Pai. Perdoa se muitas das vezes nosso coração tem estado fechado, as nossas portas têm estado fechadas e não permitido que o Senhor entrasse. Mas essa noite, eu aqui, juntamente com todos os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, assim como diz no livro de Mateus 18:19, que onde tiverem 2 ou mais, em nome de Cristo, ali Ele estaria. Nós nos colocamos agora em nome de Jesus, clamando ao Senhor que o Teu Espírito venha habitar em nós, fazer morada em nós e que venha falar conosco. E Pai, nós já te pedimos desde já que o Senhor possa abrir o nosso coração, porque nós sozinhos nós não somos nada. Nós sozinhos não conseguimos. Eu reconheço a minha fraqueza, Pai. Eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada. Então que o Senhor possa trabalhar o nosso coração. Que o Senhor possa tirar toda a dureza, que nós não sejamos como Faraó, mas que nós tenhamos um coração quebrantado diante de Ti, um coração como de Samuel, disposto a obedecer, disposto a Te ouvir. Pai, nós Te agradecemos pela Sua insistência, que como um Pai, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor quer falar conosco. Pai, eu quero dizer que se há algum irmão essa noite, alguém que está ouvindo essa live que está enfermo, ou se tem alguém na sua família que está passando por alguma enfermidade, que o Senhor possa levar cura agora à vida dessa pessoa. Tu és o médico dos médicos e tudo que se fez foi ao Teu comando, Pai, que o Senhor possa trazer cura. Pai, se tem alguém desempregado, alguém, Pai, que está precisando de uma porta aberta, que o Senhor possa estar abrindo essa porta, que o Senhor possa, Senhor, estar providenciando um emprego para essa pessoa, que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada irmão que vai assistir essa live e que o Senhor possa falar no mais profundo e que o Senhor possa fazer aquilo que necessita ser feito. E que o mais importante de tudo, Pai, que a presença do Senhor seja real, tanto na minha vida quanto na vida dos meus irmãos. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade e que nós possamos dizer juntamente, em comunhão, amém. Boa noite, gente. Deus abençoe. Tem pedido de oração. Gente, quem tá fazendo pedido de oração, eu vou, assim que eu encerrar aqui a live, eu vou pegar os pedidos e eu vou, ok?
ok? Pode ficar tranquilo. Eu, igual eu falei, eu não consigo ler os comentários agora, que ainda a estrutura aqui é meio complexa, mas eu vou estar lendo e eu prometo a vocês, eu vou estar orando. Diante do Senhor eu vou estar apresentando, tá bom? Podem deixar nos comentários, podem me mandar e que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau. Vou tentar desligar aqui, peraí. Como é que desliga, Camille?